Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, com o propósito da leitura bíblica diária, no plano de leitura anual, e chegando para esta parte, já indo para os derradeiros capítulos de 2 Reis, 23 a 25, e esta narrativa vai também trazer agora, esse momento muito triste da nação de Judá, o Reino do Sul, que agora está vivendo crises políticas, sociais, morais e, sobretudo, espirituais. E logo a gente está vendo, Jeoacás tem um reinado muito abreviado, apenas por 3 meses, e o faraó Neco, que era o rei que dominou a região de Judá, Israel, e ele estabelece impostos sobre Judá, em prata, em ouro, e ele prende Jeoacás, leva cativo para o Egito, aonde ele vai morrer. E agora ele mesmo indica Eliaquim, que ele dá o nome desse Eliaquim, que era um dos filhos do rei Josias, e dá o nome, troca para Jeoaquim. E esse Jeoaquim, então, ele está reinando por 25 anos, aliás, com 25 anos de idade ele começou a reinar, mas reinou por 11 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Desde que o rei Manassés, ele governou Judá, com também os equívocos, os demais reis tiveram muita dificuldade por razões de consequências espirituais. Pois Jeoaquim, agora está num momento em que entra em cena o nome Nabucodonosor. Todos, talvez vocês já ouviram falar, o rei da Babilônia, o poderoso Nabucodonosor. Ele domina todos os reinos naquela ocasião, inclusive o Egito, e Judá, Jerusalém. Ele invade a terra de Judá, e então, na verdade, ele também exige tributos, até que Joaquim, ele também se recusa, se rebela, e por fim, Nabucodonosor, ele é permitido por Deus, que ele invadisse então e cercasse Jerusalém. E isso foi, a Bíblia está dizendo aqui, que o Senhor havia resolvido expulsar Judá do seu território, por conta dos pecados de Manassés, e o sangue inocente que ele derramou ali em Judá. Pois agora então o filho de Jeoaquim, chamado Joaquim, foi o seu sucessor. E é nesse reinado de Joaquim que também, mais uma vez, ele reina por 3 meses apenas e faz o que é mal aos olhos do Senhor. Mas durante o reinado de Joaquim, o rei da Babilônia, sobe contra Jerusalém, cerca Jerusalém, e o próprio Nabucodonosor, ele vai até a cidade de Jerusalém, e ele então faz com que os oficiais, todos se rendam aos babilônios. Pois bem, é aqui que, conforme também ele declara a palavra, que ele vai levar e começar a deportar os judeus de Judá para a Babilônia. Desde os mais ricos, os mais influentes, remove o ouro, a prata do templo que Salomão havia já colocado desde a dedicação do templo,
E ele prende, então, né, e leva cativo também o rei Joaquim, deportou ainda 7.000 soldados, né, e aptos para a guerra, além dos artífices, ferreiros, profissionais, né, levou tudo para a Babilônia. E ele escolheu Matanias, que era tio de Joaquim, para ficar governando ali em Judá. E ele colocou o nome desse Matanias de Zedequias, né? Ele tinha 21 anos quando ficou ali no lugar de Joaquim e reinou por 11 anos. Fez também o que era mal aos olhos do Senhor. E aí nós vamos entendendo o porquê do exílio da Babilônia, da derrota de Jerusalém, né, pelos babilônios. Não é apenas pelo poder dos babilônios, porque nós já vamos, né, lembrar que Senaqueribe era um reino poderoso, né, e que cercou Jerusalém, mas o Senhor, pela fidelidade de Ezequias, né, ele derrotou Senaqueribe. Poderia ter feito isso, mas aqui o povo, o rei, a liderança estava totalmente desagradando ao Senhor. E vai mostrar, né, que aqui então agora ele está destruindo Nabucodonosor, o templo, o palácio, os muros de Jerusalém, aquele cenário mais triste que talvez, né, os judeus presenciaram neste lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome, agora foi humilhado, né, massacrado. E assim, então, foi o que eles fizeram. Levou todos os utensílios, os tesouros do templo, né? Também ele removeu, né, as bases, as colunas de bronze, o grande tanque de bronze chamado o Mar, né? Que estava junto ao altar dos sacrifícios. E as pás que juntavam a cinza, do altar dos sacrifícios, tudo isso foi levado para a Babilônia, né? Era impossível calcular o peso do bronze, né, que tinha tanto nas colunas como no mar, né? O mar que é aquela bacia enorme que tinha junto ao templo. Bem, assim levaram prisioneiros, os sumos sacerdotes, né, também, os sacerdotes auxiliar, todos eles foram presos. Ele deixou Nabucodonosor, né, um governante chamado Gedalias. Ele então ficou governando o povo que havia deixado, principalmente os mais pobres que tinham ficado em Jerusalém, né? Mas muito bem, assim nós estamos percebendo que estamos no ano 586, né, antes de Cristo, com a invasão da Babilônia, a derrota de Jerusalém. Atos 22 e 23, né, Paulo está então ainda no seu discurso de defesa, sendo, né, ali também julgado com mentiras, distorções. Paulo tem atitudes também, né, quando ele apela para a sua cidadania romana. Então, os soldados, oficiais já têm um receio de tratar, porque ele tinha os direitos como cidadão, né? Mas, assim, diante dos religiosos, acontece uma cena bem constrangedora, que um deles, a pedido do sumo sacerdote, bate no rosto de Paulo. Paulo ofende, né, o sumo sacerdote, sem saber que era o sumo sacerdote, chamando ele de parede branqueada, né? E era uma forma, né, de expressar algo que ele estava ali, né, naquele momento sentindo. Mas aí quando alguém disse, mas tu não, como tu ousa, né, falar assim contra o sacerdote de Deus? E Paulo disse, me perdoe, eu não sabia que ele era sacerdote. Olha Paulo preservando, né, um princípio de honra.
e ali então ele está ainda sobre este julgamento, e daqui nós vamos acompanhando ele preso até quando ele chega a Roma. Mas é isso que acontece. É justamente o livro de Provérbios que vai dizer: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Foi o que fizeram com o apóstolo Paulo. Deus nos abençoe em nome de Jesus.